Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês bem legal, que é para quem tem dúvida em como achar uma igreja. Se você tá desigrejado aí, ou se você tá numa igreja mas não tá se sentindo bem, acha que precisa mudar, eu vou te dar 5 características de uma igreja verdadeira. Se a tua igreja atual tiver essas características, você deve continuar nela, ou se a tua igreja não tem nenhuma dessas características, é um alerta para você talvez mudar de igreja. Então, vamos para o primeiro ponto. Em Mateus 16:18, Jesus está falando para Pedro o seguinte: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la." A primeira característica de uma igreja verdadeira é exatamente isso: estar firmada em cima desta pedra, em cima desta verdade que Jesus falou aqui para Pedro. E qual que é a verdade de Pedro? Qual que é a pedra de Pedro que Jesus está falando nesse texto? É exatamente no versículo 16. Pedro está falando para Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então, o que isso significa? Que a igreja, ela deve ter isso como verdade: Jesus, Filho de Deus, Jesus o Messias. Então, se a igreja não vê Jesus como Filho de Deus, não vê o Jesus como o Messias, o Salvador, na verdade essa igreja não é uma igreja, né? Ela é um clube. Possivelmente você está frequentando um clube onde você vai só confraternizar com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, mas não é uma igreja. Então, esse é o ponto principal. A igreja tem que estar centralizada em Jesus, ver ele como Filho de Deus, ele como o Messias. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que a igreja, ela deve zelar e cuidar pela vida dos membros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que além da igreja amar os irmãos, cuidar dos irmãos, tem algum irmão necessitado, ajudar esse irmão, ela também tem que cuidar da parte espiritual dessa pessoa. Então, assim, no cristianismo existe basicamente uma regra de fé e prática, que são as escrituras sagradas. Então, se tem alguém dentro da igreja que não segue essa regra de fé e prática, se ela quer participar da igreja, quer ser um membro da igreja, mas ela não segue os ensinamentos de Jesus, ela não concorda com o que a Bíblia diz, ela não quer parar de pecar, ela continua os seus pecados, a igreja tem que cuidar dessa pessoa. Na verdade, assim, para você ser membro de uma igreja, você tem que seguir isso. Se essa pessoa não segue os ensinamentos, ela não pode ser considerada como membro. Eu vejo que uma característica muito importante de uma igreja é a igreja cuidar e zelar por essas pessoas. Não somente dessa parte, de ajudar o irmão necessitado, o irmão que às vezes não tem o que comer, de fazer obras e cuidar, assim, se ajudar entre si, se um irmão tem um comércio, vamos tentar comprar no comércio desse irmão. Essas coisas tem que fazer, mas também cuidar dessa parte espiritual. A Bíblia fala que se um irmão pecou, você tem que ir lá e orientar ele: olha, você tá fazendo errado, você precisa mudar e tal. Fala isso no particular. Se mesmo assim ele não aceitar, aí você chama o pastor para ir junto lá com essa pessoa. Se mesmo com o pastor falando, os irmãos falando, essa pessoa não aceitar, ela deve ser excluída da igreja. Então, eu acho assim, a igreja, ela não pode ficar passando a mão na cabeça das pessoas, ela não pode deixar com que as pessoas continuem pecando sem orientação. Ela precisa mostrar que isso é errado, que isso foge do que a Bíblia fala. Paulo orienta isso, que você realmente vá lá e fale pro teu irmão que ele tá errando. E se ele não aceitar, mesmo com a intervenção do pastor não aceitar, excluir da igreja. Então, eu vejo que o segundo ponto que é uma característica de uma igreja verdadeira é cuidar dos membros, tanto da parte material, assim, física, mas também da parte espiritual, e orientar sempre que a pessoa fizer algo de errado. O terceiro ponto é que a igreja precisa ser cristocêntrica, precisa ter pregações cristocêntricas, precisa ter pregações que levem os membros, levem as pessoas ao arrependimento. Pregações que exponham o pecado, que levem a pessoa a se arrepender dos seus pecados, porque eu vejo que o evangelho, o verdadeiro evangelho é isso: levar as pessoas ao arrependimento para que seus pecados sejam perdoados por Jesus. Que Jesus é o único Salvador, que ele morreu
na cruz para nos salvar pelos nossos pecados, mas eu vejo que precisa sempre levar o pecador ao arrependimento. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, você tem que fugir de igrejas que ficam pregando a prosperidade, falam que você vai receber a bênção, que você vai receber o milagre. E quantos de vocês já ouviram, por exemplo, assim, noite do milagre, vem aqui que você vai receber o milagre. Inclusive aqui onde eu trabalho, eu sempre vejo carro de som passando, falando assim, noite do milagre com o apóstolo fulano. Venha, se você precisa ser curado, se você precisa de um emprego, não sei o que, venha pra essa noite que você vai resolver seus problemas. Então, isso não é o evangelho. Você tem que fugir, literalmente, desse tipo de igreja. Se a tua igreja prega esse tipo de coisa, você precisa ligar um alerta muito grande para ver se ele realmente está pregando o evangelho. E eu tenho até uma história engraçada que aconteceu comigo, que eu já presenciei, que assim, a minha mãe, ela mora num sobrado. E na parte de baixo desse sobrado existem 2 salas comerciais. E na época, uma dessas salas comerciais, ela tinha alugado para uma igreja, assim, que era bem dessa igreja que prega prosperidade, que fica falando do milagre e tal e tal. E daí, teve um dia que eu tava lá na casa dela de noite e tava rolando culto lá na igreja. Então eu fui na sacada da casa dela pra poder escutar o que o pastor tava pregando, né? Então eu fui na sacada e tava escutando lá o que ele tava falando no culto, porque como, né, ela mora em cima, dava pra escutar tudo. E ele falou uma coisa que, assim, foi muito bizarro. Eu, assim, tipo, fiquei chocada. Que basicamente ele tava falando assim, você, crente, você não pode se conformar e ficar comendo só linguiça. Você vai fazer um churrasco, é linguiça, fica comendo carne moída. E nós somos filhos do rei. O filho do rei não pode ficar comendo isso. Você tem que pedir para Deus te dar a picanha. Você tem que pedir para Deus te dar o... Não é o Chester, é o peru, não sei o quê. E eu lá na sacada, assim, tipo, dando risada. Eu falei, cara... Que vontade de chegar ali e falar, meu, para o que você tá fazendo. Tipo, não para de enganar essas pessoas, porque essas pessoas, elas ficam escutando isso e antigamente, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, assim, os meus amigos, que antigamente eu tinha um pouco de dó desse tipo de gente, né? Das pessoas que as pessoas que frequentavam essas igrejas, afinal de contas, elas estavam ali sendo enganadas, né? Só que hoje eu não sei se eu tenho tanta dó, assim, porque eu penso assim, essa pessoa, ela tá indo na igreja para buscar a bênção. Ela não tá indo por causa de Deus, por causa de Jesus. Ela tá indo pra conseguir uma cura, conseguir um milagre, conseguir um emprego, conseguir comprar uma casa própria. Ela também tá indo pelos valores errados, né? Então eu acho assim que tanto a pessoa que vai nessa igreja, quanto a pessoa que está pregando, os dois estão errados, entendeu? Os dois precisam mudar e os dois precisam receber o verdadeiro evangelho. Você tem que, né, fugir dessas pregações que pregam a prosperidade, que não só a prosperidade financeira, o que também é errado, mas às vezes a prosperidade, assim, tipo, da tua vida mesmo, de conseguir um marido, conseguir, sei lá, um emprego, né? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. Ainda nessa parte aqui da igreja cristocêntrica e tal, você tem que cuidar, você tem que fugir de igrejas que pregam a hipergraça. O que é hipergraça? É aquela pregação que fica falando pra você que você não precisa mais se preocupar com o seu pecado porque Jesus já perdoou o teu pecado. Então, se você ainda está sofrendo pelo teu pecado, se você ainda fica chorando pelo seu pecado e tal, é porque você não teve um encontro com Jesus. Jesus já perdoou o seu pecado, então você não precisa mais se preocupar. Você pode fazer as coisas que você quiser porque Jesus já morreu por você. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso. Se eu acabar pecando, tudo bem. Jesus já me perdoou. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pregação, porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia confronta o pecado. Até em várias passagens, acho que João fala, os filhinhos, cuidado para que não pequeis e tal. Então, assim, a Bíblia fala para não pecar. Jesus, sim, morreu na cruz, já nos perdoou, né? Já pagou o preço na cruz por nós. Não é, a salvação não é pelas obras, é sim pela graça. Mas isso não significa que você não precisa mais se preocupar, entendeu? Isso tá totalmente errado. Você tem que cuidar muito com isso. E para finalizar, também tem aquelas igrejas que o pastor parece um coach, né? Então, ela fala, não, você é o centro de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Deus fez tudo que Deus fez, toda a criação foi por causa de você, foi por amor a você. Não é isso que a Bíblia fala também. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sim, ele teve teve o amor ali. Mas
não foi tudo criado por nossa causa. Tudo foi criado por causa de Jesus. Jesus é o centro de tudo, sempre. O universo foi criado por meio dele, para ele. Então, assim, não foi por nós. Nós somos consequências ali, entendeu? Tipo, Deus nos criou, né, na criação, criou o universo, criou o ser humano e nós pecamos, né? Nós caímos, teve a queda de Adão e Eva. Então, por causa desse pecado que Jesus teve que se sacrificar. Mas não foi tudo por nossa causa, não. Foi tudo por causa de Jesus. Sempre Jesus tem que ser o centro. Tomem cuidado com esse tipo de pregação. O quarto ponto que eu quero falar para vocês são na questão de louvor, né? O louvor da igreja. Uma característica muito grande de uma igreja verdadeira é de um louvor cristocêntrico, que exalte a Deus, que fala sobre a soberania de Deus, que fala do amor de Deus. Isso são louvores cristocêntricos, né? Você tem que tomar muito cuidado com louvores que são muito emocionais. Não vejo problema, uma vez ou outra, tocar uma música mais emocional, que faça a pessoa se arrepender, ali chorar, né? Isso aí não tem problema, mas tem que cuidar se toda música é dessa forma, né? Toda música do louvor, todas elas são nessa pegada. Apaga a luz, bota lá um gelo seco saindo ali, deixa um clima que faz você já ficar mais emotivo, e tem músicas que falam sobre ai, Deus fez tudo por você, ai, Jesus te ama, ai, foi tudo por você, não sei o que, não sei o que. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque o louvor precisa ser louvores congregacionais, que falam do nosso coletivo, que falam de todos nós que estamos dentro da igreja, adorar a Deus, entendeu? Ou tem que sempre ser música que não fale só do meu relacionamento íntimo com Deus. Isso você pode escutar na tua casa, mas na igreja você precisa de louvores que exaltem a Deus, que falam da soberania de Deus. Se na tua igreja não tem isso, você também tem que ficar de alerta. Quando eu era criança, eu ia pra igreja e eu odiava quando tocava música do cantor cristão. Eu achava muito chato. Sempre que tinha, eu falava, ai, que saco, né? Tipo, porque é música tradicional e tal. Mas depois que eu cresci e comecei a escutar as músicas do cantor cristão, eu vi o quão profundo são essas músicas. E essas músicas realmente, assim, foram muito inspiradas por Deus, porque é muito lindo mesmo, assim. Então, hoje, quando toca a música do cantor cristão, eu adoro, eu acho que tem que ser nessa linha mesmo. E o último ponto, que é referente à liderança da igreja, né? Então, as pessoas que estão à frente, o pastor, os presbíteros, os diáconos, enfim. A pessoa que tem um papel de liderança, ela precisa estar disposta a servir. Jesus fala que quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Então, se você quer ser honrado, você tem que servir, você tem que se humilhar. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com aquelas pessoas, aqueles líderes que falam que você tem que honrar ele, né? Que, eu tenho que honrar, que buscam muito a honra, né? Aqueles pastores que buscam a honra pra ele mesmo, que eles se acham muito mais espirituais do que você, porque ele tá ali pregando. E um termo, assim, que é, assim, que você vai identificar. Se o teu pastor fala isso, corre dessa igreja, sério, você tem que sair fora. Que é assim, você está debaixo da minha autoridade espiritual. Se o cara falar isso, fuja. E se você fugir, ele vai falar o seguinte, você tem que falar comigo, eu tenho que liberar você, porque se eu não liberar, você vai sofrer as consequências, porque você está debaixo da minha autoridade espiritual. Então, você não sabe o que vai acontecer, pode acontecer alguma doença, alguma coisa com você, porque você está debaixo da minha autoridade espiritual. Então, se o cara fala isso, fuja. Se o cara busca honra para ele mesmo, fuja. Líderes de igrejas verdadeiras, eles servem, eles sempre estão dispostos a servir, eles botam a mão na massa, não é o pastor que fica só mandando, mas não faz nada. Ele é o pastor que bota a mão na massa, que ajuda os membros, ele realmente serve os membros. Então, assim, obviamente que tem muito mais características de igrejas verdadeiras, eu podia fazer uma lista enorme, mas eu acho que esses 5 pontos são os 5 pontos bem importantes que você vai conseguir identificar, tanto para ingressar numa igreja, que você, né, se você tá sem igreja, para você entrar, como escolher uma igreja correta, ou se você tá numa igreja que não é uma igreja verdadeira, que não fala sobre o amor de Deus do jeito que tem que ser. Então, se você quiser mudar de igreja, você vai identificar aqui alguns pontos bem importantes para você conseguir fazer essa transição.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado você de alguma forma. E esse moletom aqui, se vocês gostaram dele, dá uma olhadinha no link que tá aqui embaixo. Aqui em Curitiba tá super frio, então ainda estamos no verão, mas estamos usando blusa já. Então, se você também tá passando frio, corre ali no site pra dar uma olhadinha. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!